Como Jesus pode ser o Messias se ele não é filho biológico de um homem da tribo de Judá? Eu posso responder isso aí? Claro. Olha, existem duas genealogias na Bíblia. Uma sobre José e outra sobre Maria, Mateus e Lucas. Lucas é sobre Maria e Mateus é sobre José. Agora, é interessante que quem alega isso está dizendo que Jesus nasceu mesmo miraculosamente do próprio Deus, do Espírito de Deus. Se não é de José, é miraculoso do Espírito de Deus. E outra coisa é o seguinte, Deus, o Espírito de Deus, que fez com que Maria concebesse em seu ventre o Deus encarnado. Agora, a parte cromossômica que todo ser humano tem, que é metade da mulher e metade do pai, não é de Deus. Se nós fizéssemos um exame genético em Jesus, miraculosamente haveria a parte cromossômica que é de José. E se alguém não concorda ou não gosta dessa explicação, basta dizer, Mirra, que José é pai adotivo de Jesus e isso dá a ele a passagem das tribos. Maria é da tribo de Davi, é descendente de Davi, isso está na genealogia de Lucas. José é descendente de Davi, isso está na genealogia de Lucas. Quem não quiser a linhagem feminina, porque vai dizer que o ventre é judaico, mas as tribos passam pelo homem, pode ir para a seguinte situação. Primeiro tem que aceitar que a concepção foi miraculosa. E segundo, que a parte cromossômica que está ali em Jesus de Nazaré, certamente não é de Deus. É miraculosamente de quem? Do pai adotivo dele, que é José, e atende, portanto, a profecia feita na Torá. Só uma questão é que não há nenhum texto no Tanar dizendo que tem que ser um filho biológico. Isso não está escrito. Números 1, pode abrir, Números 1, versículo 20. Vocês vão nomear as suas famílias de acordo com seus pais. Não, Jesus não tinha nada de cromossomo. Tava na minha resposta. Então vamos lá. Nós não temos um texto que o Messias tinha de ser filho biológico de Davi. Exatamente, biológico. O José, ele comparece no 8º dia, lá para oferecer as pombinhas para a apresentação de Jesus. E logo ele era o pai legal de Jesus, né? Ele é o pai legal de Jesus. Jesus é conhecido como o carpinteiro filho de José, né? Então, quando uma criança era adotada, por exemplo, ele pertence à tribo do pai. Então, Jesus Cristo é descendente da tribo de Levi por conta dessas duas questões que foram colocadas aqui. Não é assim, Mirra? Claro. Respeitosamente? Claro. Quando a criança é adotada, ela tem os mesmos direitos legais do pai. Mas ela não vai pertencer nunca à tribo do pai. Sim. Uma criança adotada no judaísmo pode até ser, ele vai ser seu pai. De mãe, sim. Mas ele não vai pertencer à tribo do pai. Mas o ventre é judaico, meu querido. E ele continua sendo judeu. Sim. Mas a tribo ele não vai pertencer. Pertence, sim. Não pertence, óbvio que não. É Torá. A Torá eu não vou nem entrar na Torá oral, porque vocês não acreditam na Torá oral, mas a Torá fala pai. As tribos passam aqui, na hora que Deus está nomeando aqui as tribos em números, está falando as tribos, as tribos são passadas de pai para filho. Isso, se eu pai adoto para filho, filho. eu sou levi, sou sacerdote. Pai para filho. Ele continua sendo pai para e filho. Eu adoto o filho, esse filho não vai ser de nenhuma tribo. Não, meu querido, veja bem, pai para filho, pai adotivo. É pai para filho. Eu não estou dizendo que o adotivo é pai. Ele pode ser pai no sentido que ele vai sustentar o filho, que ele vai cuidar do filho, ele vai responder para os problemas do filho, mas ele não vai passar a tribo dele pro filho dele. Não é o que está na Tanar. Aqui. Tá não, tem pai para filho. Tá escrito aqui. Você queria que tivesse como pai, inclusive, adotivo? É assim? Você queria que tivesse essa observação? Tivesse um parágrafo? Eu não preciso. O judaísmo aceita a adoção. Então, só que a parte o judaísmo de aceita a adoção. Aceita. É isso que nós precisamos. Portanto, nós temos o mesmo direito legal do pai para o filho, passado aí, e a satisfação da Tanar. E para quem ainda é mais exigente, nós temos ainda a genealogia de Maria,
no Evangelho de Lucas, que deixa claro que o ventre é judaico. Então, perfeito. Nenhum judeu vai discutir que Jesus é judeu, ele é filho de um ventre judaico. É um judeu mais O que puro. Jesus vai dizer, os judeus vão dizer que Jesus não é da tribo de Davi, porque se ele é de não, Deus... pela Taná, Mirra. Ele a não Taná é, diz pai para filho. E Deus não tem tribo. José Deus não era tem pai de Jesus, não? Quem? José? O carpinteiro? Sim, não era pai de Jesus, não, na sua opinião? Na minha opinião, ele era pai de Jesus. Então, e não nasceu do Espírito Santo. Satisfez a Taná. E não nasceu do Espírito Santo. Satisfez a Taná. Ok. Então satisfez a Taná. Se sua opinião, ele era o pai... Mirra! Na minha opinião, ele era o pai biológico. Então satisfez a Taná. E eu não sei se esse Yosef era judeu, porque a genealogia desse Yosef não é muito clara também. Né? No nosso Talmud, pelo menos eu sei que vocês não acreditam, o Yosef era um romano. Bom. Ah, é? Essa eu não sabia. Vamos lá. Em Jeremias... Mirra. Mas é interessante... Peraí. E a gente sabe também, ninguém pode comprovar que talvez Maria engravidou de um adultério. Isso aí é muito grave, né? Não é grave porque a própria Bíblia de vocês diz. Não diga isso. José suspeitou. Não, Mirra, Calma, vamos lá, tá na Bíblia. Aí não é o que tô falando. Você está desconhecendo. Não, você não está interpretando corretamente. Até que Deus veio para ele e falou o seguinte: volte para ela porque ela concebeu do Espírito Santo. Claro. Mas ele mesmo suspeitou que ela não estava com ela. Mas não foi assim, né? O que está escrito? Nós temos duas opções. Aí me ensina isso, porque é do seu. O Jesus é filho biológico de José, que é a sua hipótese, e aí a Taná está cumprida. Ou Jesus é filho legal de José, que é a nossa hipótese, e a Taná está cumprida. Nas duas hipóteses possíveis, a Taná está cumprida. O próprio Novo Testamento... Jesus é conhecido como filho de José. Coloca a opção, que eu estou errado, pastor César, que José suspeitou que a Maria teria engravidado de um adultério. Não. É que Deus vem para ele... É que o texto diz assim, ó. Eu sei esse texto. O texto fala assim, que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo, e o José, não querendo difamá-la, intentou deixá-la secretamente. Ele não disse adultério em momento algum. Ele só diz assim... Ele quis dizer o seguinte: eu não estou com ela, como pode ser que ela engravidou? Então ele queria desposar. Porque uma pessoa... Porque ele não sabia que era sobrenatural. Então, aí o mesmo anjo Gabriel... Veja, o anjo Gabriel que falou lá em Daniel... Certo. Que eu fiz a pergunta pra você. Esse mesmo anjo Gabriel chega em José e fala assim: não tenha medo de assumir o seu casamento, que estava como se fosse noiva, né? O judeu tinha essa ideia, como sua esposa, porque o que nela foi gerada do Espírito Santo. Mas por que alguém teria esse medo? Se ele soubesse que a esposa dele... Porque ele não sabia. Uma pessoa só de esposa... Não, porque ele não sabia. Uma suspeita. Ele não sabia. Ele não sabia. Ele soube aí. Pronto. E depois que ele soube... A história continuou como Jesus, filho de José. Agora sobre essa questão da linhagem, eu queria que você lesse Jeremias 22, 24, porque nós temos o problema dos Jeconias, né? Temos aí uma maldição, temos aí um problema. O texto diz assim, ó: vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o cero do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. Parece que nós temos um problema aí na linhagem de Davi, depois de Davi, porque em Jeremias 22, eu li o 24, mas vou ler o 30, 22, 30, assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Ou seja, você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o fato de Jesus ser adotado por José resolve inclusive esse outro problema de uma pessoa descendente de Jeconias se assentar no trono. Então, nós entendemos, Mirra, que o Tassos deu aqui a saída, né? Das duas formas, o José... O ChatGPT ganha de tudo isso. O José está resolvido essa questão de ser o pai legal de Jesus. Pastor, comentários então de vocês agora. É a nossa vez? Minha vez agora, que eu tô 15 minutos sem falar. O ChatGPT, ele é muito mais legal do que todos nós quatro juntos, me incluo junto, porque ele tem todas essas informações, e hoje em dia os jovens, eu não tô falando por mal, para querer brigar, nem nada disso. É uma piada, eu entendo agora, não é real.
Não. O ChatGPT é mais inteligente que a gente. O ChatGPT, você sabe... Claro que você já não. testou? Você já usou? Ué, Já é o óbvio, sim. assinado? Eu posso falar minha opinião? Eu não sei, eu posso falar minha opinião sem zoeira? Como funciona o ChatGPT? Eu sei como funciona. E você? Então, ele não pensa. Ele E você cospe. pensa? É Só um minuto, óbvio. Vilela. Tenta ouvir com humildade. Eu não tô querendo falar aqui para brigar com ninguém. Eu tô querendo falar que nós estamos... O judaísmo, ele vive com a época... Não, você na qual falou ele tá. que o ChatGPT é mais inteligente Sim, que a gente. mas eu preciso terminar a frase. Tá. Certo? O ChatGPT, ele é uma ferramenta criada pelo homem, certo? Que ele inclui, que ele engloba nele todas as informações. Se você, pelo menos eu acho que o César entende um pouco do que eu estou querendo dizer. Então eu vou falar para ele. Que ele engloba, obviamente, todas as informações que foram colocadas através de seres Uma humanos biblioteca lá. mais inteligente que você? Mas Ele eu não tô competindo com ninguém. Mas foi eu o que tô você tentando falou. trazer uma ideia, Mas então Sim, todo mundo sabe hoje que um ser humano, em qualquer área, pode ser na área religiosa, pode ser na área médica, pode ser na área de advogados, que ele não vai usar a inteligência artificial, ele vai ficar infinitamente mais atrasado, porque ele não vai ter a humildade de entender que a inteligência artificial é uma junção da inteligência de milhões ou bilhões de pessoas filtradas e de acordo com a forma de você perguntar. Essa que vai ser a grande genialidade. Como você perguntar para a inteligência artificial. Não era uma piada, não. Era uma coisa muito séria que está sendo usada e as melhores pessoas estão conseguindo se dar bem. É verdade o que você falou. É uma inverdade? Sim. Por quê? Me explica. ChatGPT é mais inteligente que a gente. Isso não é verdade. Não, mas a palavra tem 8 tipos de inteligência. Tá bom, então... Eu estou falando de memória, estou falando de informação. Ele não chegou ainda a um ponto de ele pensar sozinho. Não, calma. Precisa de um prompt, precisa Calma. Depende do ponto. Falar, como que eu vou defender Não, mas minha do ponto que eu estou falando. Então, eu estou falando em relação à discussão, justamente, em relação à discussão que estava se tendo aqui até agora, que ela era informativa, certo? Sobre versículos. Neste quesito, sim, eu volto a afirmar, e se você quiser, eu achei que você sabia isso aqui sozinho, mas você pode perguntar para pessoas que entendem de inteligência artificial. 6 programas aqui sobre isso. Isso, exatamente. Então essas pessoas, muito antes da inteligência artificial, que já sabe deduzir sozinho também, mas sabem... A inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Tudo bem, mas... Aí você... Prompt. Você coloca e ela te posta uma resposta. Eu entendi, mas você está falando uma coisa teórica, eu estou falando uma coisa prática. Hoje, na prática, uma pessoa que ela quer ter informação sobre qualquer área da vida e ela pesquisa no ChatGPT, ela normalmente vai ter respostas mais inteligentes do que quase todos os seres humanos que ela fará uma pergunta em relação à informação. Antes do ChatGPT também, o Google já fazia isso. Exato. Certo? O ChatGPT, ele tem o adicional, que é a capacidade de conexão de ideias e de dedução, que ainda não é perfeita, mas em breve talvez será. Onde que eu estou querendo chegar? Sim. Que eu acho que o ser humano é infinitamente mais inteligente que o ChatGPT e que a inteligência artificial no quesito emocional, no quesito ser humano, que é uma nova inteligência que, na minha opinião, e tem várias provas para isso, a gente pode trazer do Maimônides e de vários outros livros, que é a era messiânica, que é você conseguir captar coisas que um computador nunca vai conseguir captar pela dificuldade que ele tem de sentir, a impossibilidade que ele tem de sentir a dor, por exemplo. Então eu sempre digo, inclusive nas minhas lives, que o ser humano inteligente ou sensível vai ser aquele que vai conseguir diferenciar um livro que foi escrito por uma inteligência artificial, que eu não sei se você concorda, mas é meio óbvio que seria melhor do que 99% das pessoas que escreveriam livros. Não entendi. Um livro, hoje em dia, escrito por uma inteligência artificial... De maneira alguma. Eu não falei de todo mundo. Eu falei 99%. De maneira alguma. Você não acha? Eu tenho certeza. Por quê? Porque eu sou escritor. Isso, mas você é um bom escritor. Sim. Eu falei agora sobre a maioria das pessoas que não são bons escritores. Ele vai cuspir um livro que todo mundo Eu sei que te dói, assim como me dói como o Rabino saber. Eu vou te dar um exemplo. Se eu chegar hoje em dia... Mas eu posso discordar contigo e tá Você tudo pode, bem. você Então pode tá numa tudo boa. bem. Mas eu vou te dar um exemplo prático. Mas tá tudo bem. Se eu chegar sexta-feira... Não, isso aqui tem mais a ver com isso do que vocês estão imaginando. Mas você tem que deduzir até o final. Eu não tô falando resposta do papagaio. Que a gente fique com o computador no ChatGPT, qual é o seu propõe? Eu não tô entendendo. Mas se vocês tiverem... O que a gente faz uma Deixa eu pergunta, tentar vamos pro explicar. GPT, É a gente difícil. fala no... Se vocês tiverem a humildade no sentido de a abertura de conseguir tentar entender
Sem rir. É fácil mas eu não tô zoar do outro, entendendo, né? sinceramente. Não, sei. eu não tô conseguindo entender onde você quer chegar com a história do GPT. Porque eu não terminei. Tá bom, termina. Vamos lá. Mas o que Deixa eu o senhor terminar. propõe? Qual a proposta? Eu vou propor. Eu já vou Vamos lá, propor. vamos lá. Eu já vou propor. Eu não trouxe computador, não trouxe Eu nada. sei, eu vou propor, mas e pessoas inteligentes, elas precisam deixar chegar até o final da ideia do que a pessoa quer falar. Eu vou terminar. Hoje em dia, um rabino que ele chega numa sexta-feira antes do Shabat, ele precisa fazer a prédica dele na sinagoga. Pensa um pouco, Micha, que você está na mesma comunidade que eu. Sim. E ele vai colocar no chat GPT não pago, tá bom? E ele vai falar, chat, eu sei que dói para a maioria das pessoas criativas como você, para mim me doeu pra caramba também. Eu uso o ChatGPT sem Isso, problema. mas Uso dói. Midjourney Não, também. eu vou explicar o que eu quero dizer. Tá. E você vai falar, chat, eu preciso fazer nesse Shabat uma prédica relacionando a porção semanal lida na Torá de acordo com a interpretação de Maimônides, Irashi e Rebbe de Lubavitch, conectando com a festividade da circuncisão da família Goldberg, que vai ser agora, e conectando com o bar mitzvah da família Schmock, que vai ser agora. Né? A habilidade no prompt. Isso, calma. Esse prompt tá bom Ele mesmo. vai, eu tô falando por experiência de anos e anos e anos e anos frequentando sinagogas. Esse chat GPT, ele vai te dar um discurso e falar ainda se você dar mais detalhes. Faz uma piada no meio, conta uma história, conecta com a atualidade, conecta com Donald Trump. Ele vai fazer um discurso muito melhor do que a grande maioria de rabinos que você vai em sinagogas. Eu imagino que provavelmente isso vale para pastores, isso aqui Não, vale para pra outras pastor não áreas. vale não, pra Tá bom, pastor então para não pastor vale não vale. Por que não vale? Então vamos falar outras áreas. Eu tô com a humildade falando isso aqui. Então, onde que, na minha opinião, entra a grande genialidade do ser humano e a grande... Para mim, isso é judaísmo e sempre foi judaísmo. E foi a capacidade judaica em todas as gerações de se renovar sem trair a tradição, a ortodoxia das palavras da Bíblia, é você não ir contra a tecnologia, mas justamente perceber que quando algo novo... Eu só estava tentando Não, a gente já responder. estourou, Dudu. Não era para terminar. Sim, É que mas- fui cortado várias vezes. Mas deixa eu tentar. Dudu, é uma ideia Dudu, só. Eu fiquei 20 minutos Ninguém quieto. aqui falou mais que você, cara. Você sabe disso. Ninguém aqui. Não, agora eu fiquei 20 minutos quieto. O quê? Eu fui no banheiro, fiquei 15 Mas, minutos. mas era o tempo deles. Você voltou agora no Sim, mas tempo posso só de você. terminar essa ideia? Pode, você sempre pode tudo, Dudu. Não, se você não quer, eu não termino. Eu gostaria de Eu continuar. sei que dói, porque eu falei do cristianismo e tudo, mas posso terminar a ideia? Pode. Obrigado. Então, assim, finalizando. Eu posso depois continuar também? Pode, claro. Eu só quero terminar a ideia. Não, porque senão fica sem sentido tudo que eu falei até agora. Tá sem sentido pra mim ainda. A conexão com a inteligência artificial. Segundo Mas você, eu não a terminei. gente- Mas você não deixou terminar a parte Você principal. não deixou eu terminar. Mesmo sinagoga, Eu posso terminar os dois? também? Você não deixou terminar. Mas eu posso terminar a parte agora? principal. Posso falar agora? Não, mas só eu terminar a ideia, 10 É que eu segundos. queria falar de Jecorias. Tá bom. Pode terminar em 15 segundos a ideia? Pede permissão Não, pro Dudu. Michal, pode terminar a ideia? Termina. Não, senão não faz sentido nada que eu falei. Senão eu preferia ficar quieto. Tá bom. Mas vocês me provocaram, perguntaram. Agora eu quero terminar. Posso? Com a educação? Se eu falar que não, você vai continuar do Eu mesmo vou continuar do mesmo jeito? Eu preferia que não. Não, mas é um pouco triste, porque você tá revoltadinho e você não está deixando eu terminar uma ideia que eu tô falando há 4 minutos. Revoltadinho é uma coisa tão ridícula de Não, falar. mas eu sei, tudo bem. Isso é um jeito respeitoso de Não, falar. mas eu tô desculpa. tentando- Em que momento eu fui desrespeitoso Eu tô tentando contigo? terminar uma ideia. Mas revoltadinho, da onde veio isso? Não, por que que eu tô falando? Porque Se eu falasse pra você, tá revoltadinho? Não, eu estou tentando terminar uma ideia então, que não faz sentido. Primeiro peça desculpa. Porque... Desculpas, então. Então tá. Agora, estamos assim. só finalizando mais 10 segundos, para quem estava acompanhando, pena que foi cortado, porque eu sei que para pessoas neutras que estão assistindo ao está fazendo vivo, é o sentido, caráter. eu sei. Foi cortado. Sim, Eu só falei a palavra hebraica. Eu só falei hebraico Eu só não pra falei de você, descontrair. eu não né? falei de você. Tudo bem. Vamos lá, Dudu. Isso. Finalizando. Então, eu acho que... assim, eu achei que você estava entendendo e que você estava gostando, mas de repente você me cortou na hora que eu ia falar a conclusão. Posso falar agora a Você conclusão? me cortou todas as vezes que eu tentei explicar o que é inteligência artificial, você me cortou todas as vezes. Você vai deixar eu falar também depois? Vou, claro, eu quero ouvir. Agora é tua vez. Finalizando, então, sendo, na minha opinião, obviamente é só minha opinião, a inteligência judaica, durante esses 3.000 anos ou 4, que o judaísmo ele conseguiu sobreviver às maiores perseguições, seja essa que nós estamos sofrendo hoje em dia de antissemitismo, seja das cruzadas, seja em Hanukkah, seja em Purim, os gregos ou os romanos, foi sempre saber se reinventar, E não babilônicos também, né? Muita gente. não negando o que estava acontecendo no mundo, ao contrário, aproveitando o que estava acontecendo no mundo, e aqui, porque todo mundo aqui me perguntou onde eu queria chegar, e é aqui que eu queria chegar.
é você falar, eu vou usar a ferramenta da inteligência artificial para toda a informação, que obviamente de memória, ela vai ser melhor do que a gente, e conseguir usar a minha alma, que é algo que a inteligência artificial nunca terá, as minhas emoções, as minhas dores, os meus traumas, o sofrimento humano, a realidade da vida, que é algo que, obviamente, um computador ou um robô nunca terá. E essa será a grande novidade, na minha opinião, da era messiânica, na qual nós estamos entrando agora, de acordo com vários profetas e várias profecias da nossa Torá. E ela vai nos possibilitar diferenciar a capacidade humana. Então, a gente perdeu 3 minutos aqui à toa, mesmo que estão todo mundo zoando, mas que teria sido muito mais curto se eu pudesse falar. Assim como quando surgiram tratores, o ser humano não falou... Mas conclui logo, né? O ser humano não falou, que pena, agora tem tratores. Não, graças a Deus eu não preciso mais ficar pisoteando trigo na terra, porque agora eu posso virar médico. Os médicos, psicólogos, youtubers, rabinos, todos nós vamos ter que nos reinventar, sabendo que sim, a inteligência artificial ela será e ela já é muito mais inteligente que nós em alguns quesitos, e na questão de alma e de essência, não. E para mim essa é a grande sabedoria de saber um livro que foi escrito com inteligência artificial ou um livro que foi escrito com lágrimas. É aqui que eu queria chegar. O que tem a ver com o assunto? É isso que eu queria. Qual é a conexão? Com o que a gente está discutindo. Na minha opinião, que toda essa discussão, graças a Deus que foi feita aqui, que ela com certeza foi muito positiva, hoje em dia, com o pouco tempo que os jovens têm, e a maioria das pessoas tem de assistir alguma coisa, eles podem buscar isso. E essa é o boring, como se fala, que as crianças hoje não aguentam mais a escola. Por quê? Porque o professor ele vem na sala de aula e ele fala uma coisa que a criança pode aprender sozinha no Google ou na inteligência artificial. Qual seria um bom professor, ou bom médico, ou bom rabino? E eu acho que eu preciso me trabalhar muito para isso, ou bom psicólogo. É uma pessoa que ela não vai falar a parte informativa, que a criança ela pode chegar muito mais fácil do que nós. Mas escutar e sentir a dor daquela pessoa que chega para você e tocar a alma humana dessa forma. Então, por exemplo, hoje aqui nesse debate, eu acho que o cristianismo, ele é uma ferramenta, independente de eu não ser cristão, não sei nem se o Mica concorda, fantástica para o mundo de hoje, porque bilhões de pessoas são cristãs. Agora, ficar discutindo o pé da letra, Daniel ou qualquer outro livro, se aquilo era Jesus ou era Koresh, eu não acho que leva nem judeus, nem cristãos, nem muçulmanos, nem ateus a se tornarem pessoas melhores. E é isso que eu estou tentando dizer, desculpe a confusão dele. Deixa eu ver se eu entendi. Você acha que essa interpretação você tem que colocar na mão de poucas pessoas e que não está acessível a todo mundo discordar ou achar a tua interpretação? Não, mais ainda, eu acho que não faz diferença. Eu quero dizer, por exemplo, Dudu, eu gosto hoje de um cristão fervoroso, que ele acredita a pé na letra tudo que vocês falaram, ou até mais, que todos esses textos sejam Jesus. Nunca vou discutir com ele para tentar provar para ele que aquilo não é Jesus ou é Jesus. É isso que eu quis talvez agregar nessa discussão de hoje, já que eu não entrei no pé da letra. Porque para mim, como o Baal Shem Tov falou, se tem 2 bilhões, quantos os cristãos tem no mundo que acreditam nisso e se tornam pessoas melhores através disso, eu estou super feliz com isso. Qual é o meu papel como judeu? Meu papel como judeu não é converter ninguém. Judaísmo é a única religião, ou uma das, que nunca foi proselitista, vocês sabem disso. Sim. Até incomoda muita gente que a gente não tenta converter ninguém para o judaísmo. Não é a única, mas ela não é proselitista. Dessas famosas, maiores, dos ocidentes com certeza. E que essa religião, por isso eu falei que o judaísmo não é uma religião, eu curto que tenham cristãos, eu curto que tenham muçulmanos, eu curto que tenham... E eu acho que o papel do judaísmo é tentar mostrar, por exemplo, para o cristianismo, como vocês próprios trouxeram, sim, vocês nasceram do berço judaico. Acho que sim, por isso talvez, não sei se eu discordo comigo, se ele concorda comigo, eu acho legal que vocês acham que vocês nasceram do berço judaico e que o Velho Testamento é de vocês. Não é o meu papel dizer que não. O meu papel é ver onde todos nós juntos, como seres humanos, podemos chegar a uma inteligência maior do que, desculpa repetir, essa infantilidade.
parece Corinthians e Palmeiras, que eu vejo entre católicos e evangélicos, ou entre judeus e cristãos, ou entre cristão e muçulmano, que para mim, ou entre direita e esquerda na política, que para mim faz parte tudo da mesma infantilidade de jogar a luta para fora de nós, quando todos nós sabemos que a luta acontece dentro de nós. É só isso que eu queria falar. Uma pergunta sem nenhum tipo, honesta. Tá bom. Pergunta honesta. O senhor é contra a existência de um podcast como esse? Sim. Não. Era só colocar um chat GPT para resumir aqui e você assiste. Eu falo isso com... Porque é isso, o que a gente está fazendo aqui são cinco seres humanos discutindo ideias que podem ser erradas, podem ser certas, e um chat GPT pegaria isso, resumiria, colocaria... Eu acho que a graça do teu pode... Não, porque ele fez uma pergunta pra mim. Não, agora é minha hora de falar. Tá bom. Ele poderia resumir, você poderia colocar, para ele colocar a opinião de cada um, ele vai colocar isso, mas de maneira alguma o chat GPT é um ser humano, assim como um carro, não é você. E ele te faz chegar mais longe, ele te faz chegar mais rápido. É assim o chat GPT, ele te faz chegar mais rápido, te faz chegar com uma precisão maior, até para diagnóstico, mas ele não é um ser humano, é isso que eu quis dizer. Mas eu acho até que isso a gente tá fugindo um pouco do assunto. Não, mas ele fez uma pergunta muito boa. Não, mas aí eu acrescento, respeitosamente. Eu gostei da tua pergunta. Veja bem, se o senhor é contra um podcast como esse, por que o senhor veio? Porque é teologia cristã. Posso responder? Sim. Eu não sou um contra. Sim. Eu sou a favor. Com esse tema, você quis dizer? Esse tipo de podcast. Não esse tipo de com esse tema. E não trouxe seu chat GPT. Não, nem trouxe. Não. Eu adorei a tua pergunta. Não, ao contrário, eu sou super a favor de um podcast como esse, para as pessoas, qualquer tema, para as pessoas trazerem as suas experiências pessoais e as suas vivências com honestidade, com coragem de até assumir suas próprias falhas e pecados, como eu fiz talvez aqui e demonstrei, porque isso você nunca vai encontrar no ChatGPT. Porque lá você tem exatidão de informação, mas você não tem seres humanos reais, que na minha opinião é o que mais falta. Então eu acho que se você consegue num podcast, como qualquer outro programa de entrevista, ter o coração do teu ouvinte ou do teu entrevistado, que é o que eu tentei fazer aqui. Não, mas eu te respondi a tua pergunta, eu não sou contra, eu sou a favor. Se explica o fato de um homem cumprir mais de 30 profecias do Tanar associadas ao Messias, mesmo sendo rejeitado como tal pelo judaísmo. É que pra nós ele não cumpriu nenhuma profecia. Não destrói o cenário também agora. Tá nervoso aí, vai destruir o cenário. Caiu minha bolsa aqui, peraí. Tá. Peguei. Desculpa aí o... Tranquilo. Chat GPT não pegaria essa bolsa. Vamos lá. Vamos lá, para responder o nosso... A Ema. Espectadora. Para nós, na visão judaica, Jesus não cumpre nenhuma profecia. De reunir o povo da diáspora, de trazer paz. A gente já falou sobre isso. Que vocês não veem essas profecias sendo cumpridas, uma vez que ele morreu. Nenhuma ou alguma? Talvez cumpriria. Para nós, nenhuma. Eu posso concordar. Se forçasse a barra, alguma bateria? Olha, o que eu posso concordar é que naquela época que o povo estava vivendo um sofrimento absurdo, essas perseguições. Dominação do Império Romano. Do Império Romano e tudo tal. Sim, as pessoas, eu tenho certeza que muita gente do povo do céu olhou para Jesus, caramba, ele é o Mashiach. Como o Rabi Akiva também olhou para Bar Kokhba no século I. Então, é natural do ser humano, quando ele está vivendo um momento assim de sofrimento, de olhar para... Será ele é o Mashiach? Mas a partir do momento que ele morre, para nós, ele já não pode ser mais um Mashiach. O Mashiach é um homem vivo entre nós que vai redimir todas as nações. Então, a partir do momento que Jesus morreu, caiu por água abaixo, que talvez muitas pessoas acreditaram, entendeu, Vilela? Pode ser que muitos judeus acreditaram nisso no momento. Eu acredito que sim. Os apóstolos. E quando ele morreu na cruz, as pessoas não entenderam nada, porque ele viria como um cara que ia tirar do Império Romano. O cristianismo... Império Romano, e aí mas uma vez que ele morre, isso já não acontece mais. Então, o cristianismo é uma religião que nasce no judaísmo. Então, por exemplo, todos os primeiros cristãos, milhares deles eram judeus. Certo. Alguns eram rabinos, alguns serviam lá no templo, enfim. Todos os apóstolos eram judeus. O cristianismo vai se derramar para fora do judaísmo 3 anos e meio depois. Só 3 anos e meio depois, a igreja tinha milhares de pessoas convertidas na conversão de Cornélio, em Atos capítulo 10, que é onde o primeiro pagão, realmente pagão, que não era iniciado na fé judaica, se converte pela primeira vez.
2, que é o Cornélio, e a partir dali, tanto é que tem 2 capítulos da Bíblia dedicados à conversão de Cornélio, tentando explicar como é que funciona. O que volta naquela minha fala no começo, que eu disse o seguinte, ó, os judeus, eu não quis ser desrespeitoso, mesmo que tenha parecido, eu falei, os judeus não são donos de Deus. O Deus da Bíblia, ele sempre é senhor de tudo e de todos. Por exemplo, lá no texto... Então, lá no texto de Jonas, por exemplo, não sei quem citou, acho que foi... Eu não sei quem citou. Jonas, tá um momento claro. Quando o Elias queria desistir de ser profeta, Deus falou para ele assim, vai lá na Síria e unge, não lembro, Azael, rei na Síria. Ele falou, como assim? Como que Deus manda na Síria? Que negócio é esse e tal? Então, o tempo todo, Deus está dando pistas de que ele governa para além, exatamente, de todas as nações. E na graça, a partir de Cristo, a partir da conversão de Cornélio, a gente começa a perceber que esse derramar dessa graça alcançando todas as pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Eu acho assim, que o povo judeu, de acordo com as escrituras, é um povo que foi escolhido por Deus para que Deus se apresentasse ao mundo, mas não para a salvação. Tanto é assim que nós temos o exemplo de Jonas, é o exemplo mais importante. Jonas era um profeta, um judeu que vai e pelo agir de Jonas nós temos o maior avivamento da história da humanidade. Certo. Tem também Ruth, né, que é importante, uma história importante. Que é a mãe de Davi, Pois é. De Davi. E o último capítulo de Ruth faz com que nós entendamos a importância desse livro, porque entra na genealogia de Davi a Jesus, né? Agora, Mia, vou dar só uma informação para que o senhor pense sobre isso. A academia diz que há 300 profecias, em torno de 300, que são cumpridas em Jesus Cristo. Então, a sua afirmação de que nenhuma é muito forte, academicamente, intelectualmente. Sim, porque você não estudou isso, ele tem razão. Isso o ChatGPT sabe melhor que você. É isso que eu quis dizer. Não, vocês não estão entendendo. Vamos voltar pro ChatGPT, não! Pelo amor de Deus! Não, vocês têm traumazinho, eu quero dizer a internet, porque é uma coisa meio óbvia, mas é humildade. Um médico tem que saber que o ChatGPT sabe mais do que ele. Sim, já entendi. Mas é óbvio, como ele pode afirmar que nenhuma? Ele não estudou tudo, ele não estudou no Vaticano. Veja, eu posso afirmar porque... É óbvio que alguma deve ter se compreendido. É uma afirmação muito forte. É arrogante, é isso. São 300. Não, veja, eu vou explicar. Deixa eu posso dar só mais um dado? Não é essa a questão. Se vocês me permitem. Tudo é interpretativo. Olha, eu já participei de alguns podcasts e esse aqui é o mais divertido, de longe. Com certeza, eu não tenho dúvida. Olha, mas tá no mesmo nível do Nicolas e do Neto Moura. Tá no mesmo nível. Se a gente começar a falar inglês aqui, a gente ganha. Olha, todos os 6 participantes dessa mesa estão... 6? Sim, o outro é o GPT. Por essa eu não esperava, né? Ele não veio. Eu contei aqui e falei... Na realidade eram 7, mas uma saiu. Não, o pessoal falou que quando o Dudu falou, ele foi pesquisar no ChatGPT lá. Saiu, Dudu. Rabino Dudu. Com todo respeito, o 7 era a moça de onde? De onde era a moça? Menina do Bandeirantes. Menina do Bandeirantes. Sim. Isso que me interessa. Onde vocês estão tocando, na pessoa comum que está ouvindo, deveria estar ouvindo o podcast... Rabino. E que não está se relacionando com esse tema. O evangelho transforma a pessoa radicalmente. Só os desesperados. Não é assim. Conheço um por um. Tem muitos amigos não judeus. Rabino. Na hora que tá ferrada, judeu também, ferradaço, aí vai lá, vira cristã de carteirinha dos 3 meses, até ficar um pouco bem, ganhar um dinheirinho lá com o tigrinho e volta a pecar. Quero fazer uma pergunta que eu tenho. Quando eu falo pergunta, não é debate no sentido de querer quebrar o outro. As minhas perguntas, elas são pontos que eu não entendo, porque a maioria dos... Só pra vocês saberem, 99% dos meus seguidores são cristãos. Eu não tenho aqui por que diminuir o cristianismo. Qual é a pergunta? Ao contrário. Então a minha pergunta que eu nunca entendo é assim: o amor no cristianismo, né, ele é muito trazido como a morte de Cristo pelos nossos pecados. E é algo que eu já perguntei para alguns padres e pastores e nunca me responderam de uma forma simples, não de uma forma complexa, de uma forma simples. Quer dizer o seguinte, beleza, ele morreu na cruz, seja lá quem matou ele morreu na cruz pelos nossos pecados. O meu bisavô morreu no campo de concentração também pelos nossos pecados, e o Rebbe de Lubavitch também, e milhões de judeus durante a história do judaísmo também morreram e sofreram de formas muito piores do que a cruz pelos nossos pecados. Então, a minha pergunta é: o que isso torna relevante, significante para um ser humano no século XXI, no seu comportamento? Porque eu acho que
gera o contrário, que é um vitimismo, que é um amor, desculpa falar polêmica. Qual é a pergunta? Essa é a pergunta. Quase socialista, que é um amor vitimista. E esse é o ponto que eu acho que amor no judaísmo, como é trazido no Velho Testamento, é quase o contrário do amor do Novo Testamento. Bom, Porque o amor, você entendeu a minha pergunta? Porque o amor do Novo Testamento é um amor de coitadinho, e por isso levou a séculos de pessoas achando que sofrer leva a Deus. Enquanto o judaísmo sempre pregou um amor, que você sabe muito bem de Abraão, Isaac e Jacó, que era um amor do sucesso. Seja um ser humano foda e ame a Deus. Mas qual é a pergunta? Essa é a pergunta e ele entendeu. Os rabinos, só uma dúvida honesta. Os rabinos, é tranquilo falar palavrão assim? Só uma dúvida honesta. Não é tranquilo. Sim, tudo bem. Não é tranquilo. Então, vamos lá. Eu sou politicamente incorreto. Então, vamos lá, vem comigo. O cerne do judaísmo na Bíblia é o sacrifício. Certo. Sempre. O sacrifício, o sangue do cordeiro, ele é a base do relacionamento entre os judeus e Deus. Porque sem o sangue não tem perdão. E sem perdão só é culpado, e a Bíblia diz que o pecado nosso faz divisão entre nós e Deus. Então, à vontade, na sua fala você diz. Você vai replicar. Quem diz que o nosso pecado faz divisão entre nós e Deus é Isaías. Vai pegando aí, depois você rebata Isaías. Agora veja, o centro da religião judaica no Antigo Testamento era o sacrifício. Durante a diáspora, esse centro foi alterando-se. Se criaram vários... Não haver o templo, certo? Isso. Sem templo, não tem... enfim, um monte de coisas fica desconexa sem o templo, sem a Arca da Aliança e tudo mais. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro perfeito. Então, tudo aquilo... Bom, porque Isaías 53 nós entendemos... Não porque está escrito. Porque na sua opinião ele era o Cordeiro perfeito. Bom, primeiro porque o João Batista, que tinha linhagem de sumo sacerdote, e uma das questões que o sumo sacerdote era responsável era para apontar qual era o cordeiro que morria pelo pecado do povo. E o João Batista diz, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, acrescentando, ele é o Cordeiro perfeito porque ele não tinha pecados. Exato. Então, por exemplo... Moisés quis morrer. O que isso importa para a menina do Colégio Bandeirantes de 2025? Não é assim que funciona. Não, porque essa era a pergunta. Mas assim não funciona. Tá bom. Assim não vai funcionar. Mas eu respondo o que importa para a menina. Vamos lá. Eu quero saber. A Bíblia diz... Mas eu não estou interrompendo por mal. A Bíblia diz no Novo Testamento que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Como o centro do judaísmo era o sacrifício, o sangue, porque sem o sangue não há expiação. Por exemplo, vocês têm 10 regras principais e 603 que gravitam em torno dela. Vocês conseguem viver sem quebrar as 10 principais? Conseguimos. Então você nunca desejou outra mulher. Não, é que se você lê nos comentários... Não, entendi a sua pergunta. Então, eu vou ser direto na pergunta. Você consegue viver sem quebrar os 10 mandamentos? Eu acho que os 10 mandamentos, sim, e os 613 não. Entendeu? Porque quando você lê nos comentaristas do Talmud, não cobiçarás, não é simplesmente não pensar em outra mulher, entendeu? Quer dizer, se você pensar, você controlar esse pensamento, você vai estar cumprindo o mandamento. Não tô querendo. Eu quero dizer, mas continue o teu raciocínio. Então, digamos que sim ou que não. Então vamos lá. Obviamente, nenhum ser humano sai ileso dos 613 mitzvot. Isso, somos pecadores. Exatamente. Ninguém consegue ser salvo porque diz assim, eu sou bom, tá aí, ó. Puxa minha ficha. Concordo. E eu nunca errei em nada. Não dá. Não dá. Logo, essa pessoa, ela precisa do sacrifício para estar diante de Deus. E o que é o sacrifício? É um cordeiro. Era um cordeiro que morria pelo pecado das pessoas. Mas hoje em dia, o que seria? Para a menina do Bandeirantes? Na teologia cristã, nós enxergamos que Jesus Cristo, depois que o João Batista aponta ele como sumo sacerdote, vai dizer, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele, por ser sem pecado,
por ser um cordeiro completo. sem defeito, igual tá na Torá, completo, igual tá na exatamente, ele morre pelo pecado da humanidade. É que eu quero te e perguntar. todas aquelas... Calma, você já vai falar, você já vai falar. Mas não é porque eu quero E falar. todas aquelas figuras que gravitam em torno da ideia do sacrifício se cumpre plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Então nós cristãos... Mas a minha pergunta é a prática, nós cristãos a menina cremos... do Bandeirantes que escuta isso, ela fala assim, que legal, Jesus que era perfeito morreu pelos meus pecados e agora eu posso fazer dancinha do TikTok com cruz aqui pendurada, que é 99%, você sabe, Vilela. Que é 99%, porque Jesus era tão gente boa que ele morreu por nós. O que isso levou ao melhoramento do ser humano, entendeu? A moralidade do povo cristão não é o padrão. Assim como a moralidade do povo judeu também não é uma questão. Eu conheço Israel provavelmente mais do que todo mundo que está aqui dentro. Eu já estive lá mais de 70 vezes. Eu sei como é Israel de verdade. Eu conheço o pessoal. Concordo, mas a pergunta é na ideia. Só que... Como essa ideia melhora, entendeu? Então, é que assim, que esse problema que você está trazendo também joga contra você. O que existem de judeus imorais, tem também, produzindo conteúdos imorais, falando imoralidades e celebrando a Páscoa, isso não está no gibi. Então, se você concorda, então tira o argumento. Não, você entendeu. Volta o meu argumento. O meu argumento é o seguinte: o judaísmo, nós cristãos cremos que Jesus Cristo é o cordeiro que morreu pelo pecado da humanidade. Se a humanidade, se o irmão lá está fazendo dancinha do TikTok com a crucifixo, é um problema mas dele, a minha pergunta meu. não foi pra atacar. Deixa eu tentar explicar, por isso é pontual. Deixa eu dizer o que que tá legal o papo, porque ele entendeu. Não, é só pra... senão a gente vai perder senão a gente vai perder todo o ponto, mas só pra você entender. A minha pergunta era... Eu tô bem calmo. A minha pergunta... Não, só um minuto. Você sabe o que é que a menina ganha entregando a vida dela pra Jesus? Ela ganha a vida eterna. É uma palhaçada igual do muçulmano do Hamas, que se mata, explode o ônibus pra ganhar a vida eterna. Não, igual. Aí você fez um... Não nos compare ao Hamas. É igual a ideologia. Preste atenção. Não nos compare ao Hamas. É a ideia. Eu não estou comparando. É um salto que você fez. Se eu não sabe argumentar, não ofenda. Eu sei argumentar, acho que é melhor tudo aqui. Não ofenda. César, você entendeu o que eu tava falando? Não, mas assim... Eu estava num caminho muito inteligente com o César até você trazer essa informação. Mas deixa eu continuar. A minha pergunta, eu concordo, eu não estou aqui com arrogância nenhuma e acho que você está entendendo muito bem. Pelo menos alguém. Que eu concordo, no povo judeu você tem tantas pessoas imorais como qualquer lugar, porque temos livre-arbítrio, graças a Deus. A gente estava discutindo a ideia. A minha pergunta para você é que no judaísmo hoje em dia, as ideias que levam a uma pessoa a ter moralidade e comportamento bom não tem nada a ver com alguém que morreu na cruz. Então a minha pergunta era sobre a ideologia cristã, como essa ideia de falar que alguém morreu pelos nossos pecados e por isso já nos perdoou tudo pela graça divina, que eu sim estudei o assunto, ela levaria a um comportamento... Eu não estou falando daquela menina específica. E quando eu comparei, para deixar claro para os nossos ouvintes, já que todo mundo hoje em dia é dos cortes e é do mimimi e é das chatices de hoje, eu vou deixar bem claro. Eu quis dizer o seguinte... Cada um tem sua crença desde nascença. Eu tenho a minha, o Micha tem a dele, vocês têm. E o Hamas, você vai entender o que eu quis dizer. Eles cresceram desde pequenininho na escola. Eu não estou falando agora... Eu estou falando como judeu, que poderia falar o contrário disso. Mas eles foram educados acreditando que o Deus deles, Alá, gostaria que eles matassem, por exemplo... Mas os cristãos não tem nada a ver com isso. Não, mas deixa eu terminar, você vai entender. Mas você não deixou terminar. Mas você não deixou terminar. Mas 2000 anos vocês fizeram isso, então tem humildade de reconhecer, porque se a pessoa nega a história, não tem nem papo. Os cristãos fizeram a mesma coisa que o Hamas faz hoje em dia, numa coisa que chamava Cruzadas, Inquisição. Você não estuda história. E você tem que saber, igual o Papa anterior pediu desculpa pro povo judeu por ter feito essa palhaçada. É verdade? Mas vai virar uma bagunça. Deixa eles terminar, vocês vão ter... Não, mas eu deixei, que eu tava conversando com o César sobre uma coisa muito importante. Você abriu um outro... Não, mas eu não quis abrir. Ele não aceitou a resposta que é a eternidade que a moça vai conseguir. Isso que eu quis falar. Aí você me chamou de Hamas. Não chamei de Hamas. Por isso você não aceitou essa resposta. Por que eu quis explicar? O Hamas é violência contra o próprio homem, é violência contra o próprio Deus. Eu sei. Hamas está lá em Gênesis, Noé, quando diz
Então tem que ter muito cuidado com o que Desculpa se que eu fala. falei então a palavra ramais. Então vão me corrigir. Não, isso é uma agressividade Não muito é, grande. sabe por quê? Não é você zero. dizer que a gente é igual zero, Hamas. não falei Outra que coisa, nada das atrocidades que você eu falei a ideia. Você eu falei a atribui ideia. para Jesus Cristo, eu falei para a vida dele. Isso, eu acho que Jesus era o máximo. Eu Então acho que o nome é cristianismo. Isso. Então não O Jesus- julgue uma visão de mundo pelo desvio que se faz dela. Mas aí você mistura 10 então assuntos é ao mesmo muito tempo. importante. Um nós de termos cada vez. bastante Um de cuidado cada com o que vez. se Senão não diz dá. aqui. Eu tava Mas falando é a com- vez dele. Não, mas tava com César. Não, é Não. deles. Então- Não, eles distribuem como eles quiserem. eu Rabino, entendi. o senhor é o Dudu, eu moderador. preciso passar pra eles. Eu sei, mas aí eu falei do Hamas, eu preciso explicar porque eu falei do Hamas. Dudu, Tá você bom. quer fazer o programa? Não. Eu passo a palavra pra você. Eu fico quieto. Eu posso controlar? Eu sei que você também é cristão, mas quando eu comparei. Mas Não, é mas vez- é uma coisa muito grave que Vocês vão- depois vai causar corte Mas você disso vai ter aqui. 3 minutos depois pra Eu falar. posso falar só desse ponto do Hamas? Não. Tá bom. É da vez dele. Volta aqui, Por favor. Tassos. Você vai ter Respeitarei. 3 minutos, por favor. Conclui. Eu quero É que repudiar. tava indo tão bem. Eu quero repudiar com toda a minha veemência. Você Eu- parece o deixa Lula eu falando. falar. Não deu mais outra agressão. O senhor vai me agredir quantas Calma, vezes? vai. Segue, Ô, vamos seguir, vamos Mija, seguir. isso é um exemplo de Ele sabe rabino. que é, ele sabe. Porque Isso você é um tá com exemplo papo de de rabino. mimimi. Ele falou até se cuida com os caras que vão vir hoje à noite, ele não sabia por quê. Vamos seguir. Porque o mimimi do politicamente correto, que parece quase um socialismo, isso não é o cristianismo Você conhece verdadeiro. a minha produção Eu contra o estava falando. comunismo? Não, fala o que Você você conhece a fala, minha importa produção como contra se o comporta. socialismo? Eu quero falar que o César estava numa pergunta muito importante, que Você era a vai menina falar do novamente? Bandeirantes, Dudu. que ela não está Você conseguindo não levar tem valores condição. de Jesus na vida dela. Dudu. Ele me respondeu, ela vai ter a vida eterna. Ok, E eu Dudu, falei que Tassos, Só um minuto. Dudu, que o Hamas também acha Você isso. sabe que você tá sendo inconveniente agora. Porque a vez dele eu pedi 2 vezes. Tá bom, mas ele tá me Por ofendendo? favor. Não, ele tá tentando falar. Ofendendo? Depois vocês vão ter 3 minutos. Termina eu aí, não vou Tassos, deixar eles termina aí, interromperem Tassos. também. Ficarei quieto. Vamos lá. Sem problema nenhum. Eu não queria nem dizer isso, mas vou ter que perguntar o que é que o senhor tá bebendo aí. Não. Isso é ofender Então, de uma isso- forma indireta e a partir de agora eu vou falar essas regrinhas que só vale para um lado e não vale para o outro. Eu vou falar com o César, que é uma pessoa muito mais educada e inteligente. César, como uma menina do Bandeirantes, que você tá vendo num caminho bom que pode ajudar muitas Quem pessoas do é essa Brasil. menina do Bandeirantes? Qualquer pessoa, são 99% do Brasil. Tá. Certo? Que são Isso é pessoas uísque, é que tá tendo? Calma. que são pessoas que se consideram cristãs e elas vão na igreja altera e elas a pessoa, comemoram né? é isso, Altera. isso. E elas comemoram o Natal. E elas vão na igreja e elas se consideram cristãs. E eu acho isso tudo muito bonito porque tem união da família e tem valores muito bonitos. Só que nesse ponto específico, eu acho que acaba havendo uma distorção. E o que o nosso colega falou, porque eu vou explicar o que eu quis dizer com a minha afirmação, foi que várias religiões, né, o Hamas seria um caso extremo, mas várias religiões, elas acreditam que apesar do comportamento extremamente incorreto e extremamente imoral de uma pessoa, pelo fato dela acreditar no XYZ, entendeu o que eu quis dizer? Pode ser Jesus, pode ser Alá, pode ser Buda. Ela vai ter a vida eterna. Eu acho esse tipo de pensamento, inclusive no judaísmo, eu não estou falando contra ninguém. No judaísmo, uma pessoa extremamente ortodoxa, que se comporta de uma forma extremamente imoral, e ela trai a esposa, e ela se comporta mal, e ela faz abusos, só que no final das contas ela se comporta e se mostra de uma forma muito religiosa, e ela acha que ela vai ter o Olam Abá, que seria o mundo eterno, eu acho tão grave quanto. Então eu não estava, Deus nos livre, comparando o cristianismo de hoje com o Hamas. Eu quis dizer que essa ideologia, ela é muito perigosa. Eles podem falar Posso- agora? posso- Não, peraí. Eu tenho que pedir a permissão pro Dudu. Eles podem Pode, falar mas você viu que ele me Por ofendeu. favor. Ele me ofendeu Não, mas você com tá, assuntos mas você não tá, indiretos. você não tá deixando a gente fazer da forma que a gente combinou fazer. Por favor, deixa eles falarem. Agora eu nem sei mais. Eu vou passar o tempo para vocês e vocês falaram pra caramba, entendeu? Tá bom. Aí atrapalha. O pessoal daqui tá incomodado também. Eu quero deixar mais uma pergunta. Porque os Posso cristãos não responder devem estar isso aí? gostando. É que assim, eu Pode queria sair desse dividir, tá? mimimizento aí. Dessa... mas deixa eu Vamos lá, só vamos lá. responder. Essa é a Vamos lá, última vamos lá, pergunta vai, desse vamos lá. bloco. Eu vou deixar 5 minutos Mas pra sem cada um ofensas falar indiretas, eu peço. Eu não lhe ofendi. Ofendeu? Eu perguntei o que é que o senhor tá Não, bebendo. mas foi uma pergunta É uma também ofensa? ofensiva. É uma Foi. ofensa ou Claro não? que foi, Apesar de claro ser que foi. cristão. Claro que É foi. Obrigado. porque o seu Eu não falei nada da tua vida. O seu comportamento, olha, isso aí é Guaraná? É o que isso aí? Não faz diferença vamos nenhuma. lá. Vocês vão continuar a responder ou eu passo a palavra Você pra Não, eu concorda vou que responder. isso é uma coisa de um covarde, de uma pessoa que não quer discutir o próprio assunto Olha, e ela vai pra outros? Ele não faz isso. Deixa eu dizer Calma, aqui. Olha, vamos lá. Você sabe que sim? na Eu sei te- que sim, o que eu tô tentando só escutar os Eu dois falei lados. algum assunto indireto que não tem a ver com o próprio assunto? Sim, claro. Por Você exemplo. colocou Ramais num negócio que Sim, não mas tem é nada sobre. a ver. Tem tudo a ver. A gente vai discutir quando vocês vão ter 3 Tem minutos. tudo a ver com Vamos lá, o vamos lá. É a ideologia. A justificação no cristianismo é uma das doutrinas mais relevantes, importantes, está no epicentro. Porque se a salvação é pelo cumprimento das leis, nenhum judeu é salvo.
Os 613 mandamentos de Deuteronômio não podem ser cumpridos pelo simples fato que 2/3 dele não podem ser cumpridos porque não existe mais o templo. A santificação é um processo no cristianismo que diz que as pessoas passam gradativamente a agir moralmente, mas não por uma imposição externa. O que o cristianismo descobre é que o problema está no coração. É importante que nós entreguemos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Deus encarnado, para que nós tenhamos um espírito vivificado novamente e a partir daí a transformação moral se dá genuína de dentro para fora. Você vê o rei Josias, por exemplo, que era um rei bom, que assumiu o reinado muito novo, ele se expôs às escrituras e diante das escrituras, em arrependimento, ele rasgou as próprias roupas. Aí ele quis implementar uma lei civil religiosa. Agora, não funcionou, a mudança de fora para dentro não funcionou. Tanto que o filho de Josias, quando se expôs às escrituras, em vez de rasgar as próprias roupas de arrependimento, rasgou as próprias escrituras. O que Jesus Cristo vem fazer é o cumprimento belo, profundo e amplo do que o judaísmo fazia. É o sacrifício que resolve. Porque no judaísmo fazia um sacrifício e não resolvia. Tinha de se fazer de novo, tinha de se fazer de novo. O que Jesus Cristo vem fazer, o Deus encarnado vem fazer, é ser o cordeiro perfeito para resolver definitivamente o que é feito ali. O que Jesus Cristo vem fazer é cumprir... Com todo respeito, mas hoje em dia, o que seria isso? Eu estou te ajudando, eu quero saber hoje em dia. Me ajudando, deixa que se estiver me ajudando... Ele tem 5 minutos, você vai ter 5 minutos. Mas você fica igual papagaio falando a mesma coisa que todos os pastores falando lá no YouTube. Eu quero saber hoje em dia... Não, falar aqui que tá bebendo também é uma agressão. Eu quero saber hoje em dia, para as pessoas que estão em 2025... Você sabe que a minha pergunta é boa. Não, mas é 5 minutos dele. Mas ele não tá respondendo a pergunta. Então, mas aí é um problema dele. Aí você aponta que ele não respondeu. Sim, mas ele tava. Será que não consegue ouvir uma opinião divergente? Não tem nada com opinião. Você tá fugindo do assunto. 5 minutos você tem. Você tá faltando dentro desse. Tem 5 minutos depois dos 5 minutos. Cada um vai ter 5 minutos aqui, fica tranquilo. Eu só queria, assim, respeitosamente pedir que. Grande rabino, né? Que nós respeitemos um ao outro. Continue. Respeitemos um ao outro. O que eu estou dizendo aqui é da teologia cristã, não estou nem citando seu nome. A beleza do cristianismo é isso, que Jesus veio sim para morrer em nosso lugar. E isso está previsto desde o proto-evangelho, já ali no dia da queda, quando diz que a cabeça da serpente será esmagada e ela ferirá o calcanhar. Já está ali. E em todo o Antigo Testamento aponta para o que Jesus Cristo vem fazer na cruz. É na cruz que a linha da justiça encontra a linha do amor. É na cruz, na história da humanidade, que a linha da justiça cruza a linha do amor. Quando o próprio Deus se faz homem para se oferecer como sacrifício em nosso lugar. É interessante que a Arca da Aliança, professor Vilela, não sei se o senhor sabe disso, tinha o assento do propiciatório da misericórdia e o lado tem 2 querubins. Os querubins representam a necessidade do julgamento de Deus para alcançar o propiciatório. Quando Jesus de Nazaré entrega-se em nosso lugar, o véu no qual estavam estampados 2 querubins é rasgado, e é rasgado de cima a baixo para deixar claro que foi Deus e não o homem. Quando ele faz isso, o acesso a Deus se estabelece. Não é pelo cumprimento, porque nós não temos como cumprir, mas não é que o cumprimento das leis não sejam necessários, mas não é a causa, é a consequência. As leis nunca foram dadas para o povo se tornar o povo de Deus. As leis foram dadas para um povo porque o povo já era o povo de Deus. É um padrão de moralidade para se buscar, mas é inservível para a salvação. A lei aponta para a necessidade de Cristo para morrer em nosso lugar. Todo o Antigo Testamento, as 4 promessas feitas em Êxodo, capítulo 6, versos 6 e 7, que nos livrará das cargas do pecado, nos livrará da própria natureza do pecado, que com braços estendidos na cruz, está em Êxodo 6, com braços estendidos em poderosos atos de julgamento, ele irá se entregar em nosso lugar, é cumprido em Jesus Cristo. E a promessa que está em Êxodo 6, 7, está lá já em Apocalipse, quando ele tornará dele um só povo e nós teremos um só Deus. Esta é o cumprimento mais belo, mais profundo e mais perfeito do judaísmo na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.